Quando a gente fala de transformando mídia em relacionamento para mover pessoas, eu poderia trocar essa palavrinha relacionamento, que é a palavrinha, a palavra que está na caixa mais fácil, pela palavrinha poder, que é, no final das contas, o cerne do que a gente faz e da forma como a gente pensa. Porque no final das contas, se o grande objetivo é mover pessoas, seja no marketing, seja na liderança, na comunicação corporativa, se o objetivo é mover pessoas, isso é um tipo de poder. Agora, dá para fazer esse poder com a tal da história da cenoura atrás ou na cenoura na frente. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho por aqui. Bom, eu sou o diretor do grupo 1A1 Mais Clube, uma historinha que começou antes de ontem, tem 21 aninhos. Aliás, agora acabou de acabar o mês de setembro, foi exatamente quando a gente completou 21 aninhos de chão. Muito chão, sempre com essa lógica do poder da relação direta para diferentes empresas dos mais diferentes setores. Seja para relacionamento com o público interno, seja para relacionamento com o público final. E aí, seja B2B, seja B2C. Aqui nessa palestra aqui hoje, eu vou misturar, inclusive, as duas lógicas para vocês verem como, na verdade, tem tudo em comum. Afinal, seja o marketing, seja a gestão de pessoas, estamos movendo o quê? Pessoas. Então, o que tem em comum em todas essas empresas, nesses anos todos, em todos os relacionamentos que a gente ajuda elas a desenvolverem, o que tem em comum? Pessoas. A gente mistura gamification, mistura diversão, mistura uma série e combina uma série de coisas para fazer um relacionamento que traz números meio que inacreditáveis. Eu, para comemorar, inclusive, esses 21 anos, escrevi um livro que chama O Poder da Relação Direta, que é o que no final das contas, dirige o raciocínio do que a gente faz. Mas eu escolhi colocar na capa uma provocação, que é a provocação primeira que nós vamos fazer aqui. Aliás, nessa palestra aqui, eu preparei, acho que 3 grandes perguntas. Teremos uma série de outras, mas 3 grandes perguntas. Sabe aquelas perguntas de milhões de dólares? São elas, 3 delas. Quando acontecer essas perguntas, eu vou identificar, porque eu acho que vale anotar, seja no papel, seja aqui na cabeça. Mas a provocação que eu fiz aqui é a seguinte: eles têm, você não tem. Aliás, fui inspirado por essa propaganda aqui. Vamos ver quem lembra. Vamos dar uma dose de serotonina, nostalgia em vocês aqui. Quem lembra dessa propaganda aqui? Eu tenho, você não tem. 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 Eu tenho. E aí, alguém lembrou dessa propaganda? Gerou nostalgia em alguém? Ah, algumas pessoas. Quando eu faço a provocação do eu tenho, você não tem, é uma história que eu normalmente conto, é o seguinte: eu sou aqui de BH e já saí de BH há 10 aninhos, morei 5 anos em São Paulo, agora 5 anos no Rio de Janeiro. No entanto, eu sempre, principalmente com a turma de lá, eu falo o seguinte: nós mineiros somos desconfiados. E a gente sempre desconfiou, inclusive, das tais das redes sociais. Porque no final das contas, a resposta para essa pergunta, quem que no final das contas tem, quem que move o seu público, quem é o dono do cliente, normalmente são eles. E aí é um confronto de uma concorrência meio não muito natural, porque essa daqui é natural, essa daqui a gente olha para ela, concorrentes. E essa concorrência aqui? Quem enxerga essa concorrência aqui? Alguém consegue enxergar? Está no nosso mindset normal enxergar essa concorrência aqui? Acho que não, né? Mas e isso daqui? Então eu vou lá, eu sou a indústria, eu invisto na minha embalagem de mandar a turma ir para o Facebook para curtir minha marca. Primeira coisa, depois do meu clique, é um cardápio de opções, inclusive os meus concorrentes. Legal, né? Quem acha isso bacana? Parece um tapa na cara, mas isso aqui é mais velho que a Sérgio. Esse print aqui é de 2014. E eu falo isso desde sempre. E é isso, assim, ó. Lembra lá a gente falando da concorrência da Pepsi com a Coca-Cola e a Pepsi com o Facebook? Tá lá, Facebook, Instagram, mesma coisa. Sempre. E aí o legal é o seguinte: quando eu falei ali atrás que não tem nada de novo, que isso acontece desde sempre, e a gente observou isso desde sempre, eu vou contar um segredo para vocês. Quando lá em São Paulo, Rio e outros lugares, eu conto essa história de que nós mineiros somos desconfiados, então a gente resolveu desconfiar do Facebook, né, desses grandões desde sempre, essa história é mais ou menos assim. O fato é que o desenho de projeto que a gente sempre fez para relacionamento com o público, ele começa em 2004. Mentira, 2003. 2004 é quando nasceu o tal do Orkut. Então vocês imaginam, quando a gente já estava desenhando uma forma de efetivamente as empresas terem o poder da relação direta com o público-alvo delas, vieram as redes sociais mudando um pouco esse jogo e fazendo com que todos amassem esse grande legal. E ali o que acabou rolando, o slide, não sei se vocês perceberam, que só melhora.
Porque aqui um cliente nosso, que é a Unimed BH, um dia eu estava navegando no Instagram deles, de repente a propaganda no meio do feed deles. Legal, né? Só melhor. Bom, então aqui vem essa pergunta. Mas mesmo que a gente não estivesse falando dos concorrentes, tudo bem? Menos mal? Não, porque o que a gente está falando no final das contas, gente, é sobre isso daqui, que a atenção é o bem mais precioso. Então a concorrência não óbvia que eu estava falando lá desde sempre é essa daqui. A concorrência é pela atenção. Portanto, se o objetivo é mover pessoas, é quase impossível mover pessoas no mundo em que foi feito para a atenção durar quanto tempo? Segundos. Quase nada. Então, de novo, a concorrência é pela atenção. Se a gente quer ganhar de fato, é pela atenção. Porque no final das contas, olha como só piora. Não só o problema está naquela história lá de mostrar o cardápio de concorrentes, mas sobretudo isso aqui. Milhares, milhões de pessoas curtindo as páginas das empresas e a entrega, quase nada. Gente, sofrimento para a turma que cuida disso. E sabe o que acontece? Não importa a qualidade do trabalho. Não importa. A turma só sofre. Porque no final das contas, são eles que vão decidir se vai mostrar e vai mostrar para quem. Por isso que lado a lado, eu fiz um print ontem de um da Pepsi, que aí esse aqui tinha 3.000 e alguma coisa curtida, esse daqui tinha 195. Aí eu falei assim, não é possível, foi publicado há pouco tempo, não tinha 6 dias. 6 dias, Pepsi, Max Mion, 195, Pepsi. Vou perguntar de novo, quem é o dono do cliente aqui? Quem que é o dono da atenção? Quem que comanda? Quem que tem um controle remoto para decidir para onde a turma vai? Quem influencia? Essas foram aquelas perguntas que a gente fez. Então essa é uma das perguntas dos milhões. Quem é o dono do seu cliente? Quem é o dono do seu público? E aí é isso. Ah, Diego, então quer dizer que não pode usar? Não, pode. Pode usar. O problema é não largue eles lá. Traz para dentro de casa. E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque o problema, esse absurdo aqui, né, para ajudar a ilustrar lá como começou na embalagem do bis, esse absurdo aqui, não acontece só nas redes sociais. Mas vamos fazer um exercício aqui. Eu quero que vocês contem. Quem já viu esse vídeo? Quem conhece esse vídeo aqui? Eu quero que vocês contem. Eles vão trocar a bola, passar a bola de mão em mão aqui. Eu quero que vocês contem quantas vezes o pessoal do time de branco vai mandar a bola de um para o outro. Bora lá? E aí? E aí, quantas vezes? Quanto? 21. E quem viu alguma coisa diferente ali acontecendo? A velhinha. Todo mundo viu a velhinha? Mais alguma coisa além da velhinha? O branco passou o quê? Aqui? Ah, tinha uma pessoa. Quem viu ninja? Uma pessoa, 2 pessoas. Vamos lá, vamos ver de novo? Viram agora? O que esse vídeo mostra, gente? Que, às vezes, coisas óbvias estão ali na cara, mas principalmente quando o foco vai para lá, fica difícil enxergar. E é isso que eu estou mostrando aqui, coisas que, né, a gente tá nas redes sociais todos os dias. Será que não incomoda? Ou pior ainda, será que a gente vê isso e aí deixa passar, porque todo mundo faz isso, é normal, é assim que é e tal. E é esse o problema. Quem já ouviu falar dessa história aqui, do sapo? O sapo é o seguinte, gente. Se eu pegar um sapo e jogar ele imediatamente numa panela quente, de água quente, o que você acha que o sapo vai... O que vai acontecer com o sapo? Ele vai pular. Agora, se eu coloco esse sapo lá numa água morninha e gradativamente eu vou esquentando essa água, o que acontece com o sapo? Ele morre feliz. Empresas nas redes sociais. Quem é o dono do circo? Quem é o dono do circo?
Todas as empresas e todos nós lá no final das contas somos aqueles que trabalhamos para as redes sociais, que eles são os donos do circo. O problema é só a rede social? Quando eu pergunto quem é o dono do seu cliente, é porque as maiores empresas hoje em dia, elas não necessariamente são donas dos ativos tradicionais, né? A famosa uberização. Quantos carros a Uber tem? Airbnb, Booking. Quanto vale essas empresas? A Meta aqui, que é a do Facebook, Instagram e companhia limitada, 1,3 trilhões. É o tamanho desses bichos. Eles são donos do quê, portanto? Eles são donos do público, eles são donos do cliente, eles são donos da atenção. E aí, vou até adiantar um papo aqui, eu brinquei esses dias com uma cliente, da indústria inclusive, que eu falei assim, para de me enrolar, vamos embora, vamos fazer um projeto logo. Porque se eu criasse vou entregar. Se eu criasse um projeto de um clube do pão de queijo e te trouxesse para ser patrocinadora, você vinha rápido. Por que não o seu? Para que você tenha o tal do poder da relação direta. Você seja o dono do cliente, o dono do público. Essa é a chamada, gente. Esse é um tapa na cara. Essa é a pergunta de 1 milhão. E esse moço aqui, que é o Scott Galloway, acho que é isso. É isso? Já tinha identificado isso num livro dele, que é o The Four. E aqui ele traz uma pesquisa que na época, em 2015, já trazia uma coisa alarmante, que é a não capacidade ou a perda gradativa da capacidade das pessoas de escolherem as marcas preferidas. Então as empresas investem dinheiro, esforço para mexer na embalagem, enfim, para fazer tudo brilhar. Para no final das contas a decisão de compra ser de quem? Da Alexa? E alguma dúvida que é, se a gente deixar, vai ser a Alexa que vai mandar? Porque ela conhece o público intimamente e ela influencia até o dia que nós vamos permitir que ela decida pela gente. Tem gente que está me olhando com o olho esbugalhado ali, com cara de susto. Mas é um susto que tem solução. Bom, olha aqui, ano passado, uma marca identificada como a preferida dos brasileiros. iFood, mais uma daquele caso. Ela é dona do público. E aí, a gente tem grandes clientes e hoje nem tanto, apesar de que agora a gente quer criar uma soluçãozinha mais light para eles também. Mas a gente começou em restaurante. Aliás, começamos aqui em BH, cliente nosso Porcão, Albanos e tal. E a gente sempre falou isso com eles. Gente, a concorrência é o seguinte, se o cara vai comer, se ele vai comer pizza ou se ele vai comer japonês, se não for você que vai puxar ele para o seu, deixa na mão do outro decidir, influenciar para ver. Ah não, mas me ajuda a vender, porque é isso, né? A gente está sempre querendo vender, né? Então falou que é um marketplace para a gente vender mais, a gente cai lá. De novo, não posso usar, não posso ir, não pode, deve, vai. No entanto, não largue lá. Não deixe com que a influência seja só desses terceiros. É sobre isso que a gente falou aqui nessa primeira parte. Agora, vem a linha da segunda pergunta. Ainda não é essa não. Mas, bom, vou fazer uma pergunta. Como é que vocês acordaram hoje? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho a história de uma amiga que ela me conta o seguinte, que todo dia ela acordava feliz da vida, porque ela ia investir dinheiro, esforço, né? No final das contas, muita energia para impactar o público, fazer uma campanha genial e no minuto seguinte jogar todo mundo fora. Não vou falar, obviamente, o nome dessa minha amiga. Aliás, é claro que essa minha amiga nem existe, porque ninguém acorda pensando isso. Alguém já passou por uma pessoa que acorda pensando nisso? Vocês conseguem imaginar essa pessoa? Não, essa pessoa é absurda, esse cenário é absurdo. Mas o que acontece não é absurdo. Isso é o que acontece na realidade de quase 100% das empresas. Porque elas vivem num ciclo que a gente carinhosamente chama de ciclo descartável. Mas poderia chamar desse ciclo aí de correr atrás do rabo. Você faz, tem, obviamente, um resultado, mas você acumula o quê? Você traz o quê para dentro de casa? Sob esse ponto de vista de poder, de influência, sob esse ponto de vista. Aí fica lá correndo atrás do rabo. Essa é a segunda pergunta de milhões. Quanto tempo dura a sua campanha?
Quem me responde? Quem que falou que era do marketing? Mas aqui, quando a gente está falando de campanha aqui, vale tanto as campanhas de marketing quanto as campanhas que a gente faz de endomarketing para público interno, aquela história, né, da turma que deveria ler aquele e-mail, deveria entrar na intranet com aquela atenção que a gente gostaria, mas que no final das contas não acontece muito bem assim. E aí, quanto tempo dura a sua campanha? Quanto tempo? Você, advogada? A advogada normalmente não faz campanha, né? Quem pode me dizer aí uma última campanha da empresa que fez ou que... E aí? Quanto tempo dura a campanha? Uma última campanha, ela foi planejada para durar 3 meses. Mas o intuito do planejamento dela é que ela fosse eternamente cliente. Boa, olha o que ele falou, só. Para durar 3 meses. O intuito da campanha, de quem fez a campanha, qual é o seu nome? Rodrigo. No mindset do Rodrigo e da equipe, era para durar a vida inteira na cabeça. Aquela campanha memorável, né? Pôneis malditos, né? Pôneis malditos, todo mundo lembra. É uma campanha memorável. Dificílimo fazer esse tipo de campanha. Mas a intenção do Rodrigo e de 100% das empresas é sempre que a campanha seja memorável. Mas a pergunta permanece. Essa campanha de 3 meses durou quanto tempo? 3 meses. Para o Rodrigo. Muda o ângulo de visão. Vocês perceberam aqui que bonitinho? Deixa eu voltar aqui. Olha, a mãe e o papai, na hora que coloca aquela figurinha ali pro bebezinho, tá falando, tá lindo. Não é isso? Esse é o Rodrigo lá, desculpa o Rodrigo, intimidade à parte, né? Esse é o Rodrigo. Tá linda a minha campanha. O bebezinho vai olhar aqui, vai ver 3 meses, vai ficar eterno na cabeça dele. Você gostou da perda, né? Você já viu a figura que tá depois, né? Olha o bebezinho, o que tá vendo. Ah, que gatinho bonitinho. É isso, muda o ângulo. Para o departamento de marketing, para comunicação corporativa, dura os 3 meses. Dura 1 semana da campanha, 1 mês da campanha. E aí ele ainda falando, ainda tem o tempo de planejamento. E para o público? Dura quanto tempo? Dura os 30 segundos do comercial de TV, o virar de página da revista, os 2 segundos da curtida da rede social. Sabe aquela curtida que a gente ficou feliz? Há tantas curtidas. Mesmo se foi um sucesso com muitas curtidas, durou 1,7 segundos. Eu falei 2 segundos, mas é 1,7 segundos, informação do Facebook, que é o tempo que dura. Para a gente, isso é muito pouco. Quando o objetivo é aumentar o poder da relação direta, isso é muito pouco. E é isso. Depois ficou na mão de quem? Depois ficou na mão de quem? Mas o que fazer, gente? Qual que é a mágica, então? Falei que tinha solução. É o que, modestamente, a gente faz. Sabe como que a gente descobriu isso? Bom, a gente fazia projeto de relacionamento desde 2013. E aí foi evoluindo. A forma de fazer foi mudando. Mas foi aqui em BH, na Cinearte, a partir de 2012, que a gente viu que dava e dava muito. Bom, desde 2013 a gente enfrentava uma dinâmica e um dilema problemático, que era a não crença das empresas de que era possível ter resultados num universo paralelo às redes sociais. E aí, a gente, em poucos meses do Cinearte Clube, a gente começou a bater a soma de 4 meses das redes sociais deles em apenas um dia. 4 meses em apenas um dia. Era tão grande que ficou difícil comparar Cinearte com Cinearte. Era 7 vezes, a Cinearte aqui de BH, ela basicamente aqui, na grande BH, bem regional. Cinemark nacional, que estava vindo inclusive para o mercado nessa época, e a gente batia 7 vezes o engajamento dele, 5 vezes o engajamento da Claro, que era nacional, e 2 vezes o que na época mais bombava, que era a Porta dos Fundos. Em pouco tempo. E, obviamente, isso topo de funil e final de funil, 12% de venda em cada campanha que a gente fazia lá. Por quê? O que a gente fazia? Eu acho que a gente vai entrar nesse detalhe um pouco mais para frente. Mas é o seguinte, tem solução, rápida solução, e resolve um problema que esse engenheiro aqui que vos fala, sou engenheiro de controle e automação pelo FMG. Cabeça de engenheiro, sempre fui. E a minha engenharia é o seguinte, é a engenharia da eficiência. Como fazer mais com menos, como garantir que o avião, mesmo em turbulência, fique lá estável, como automatizar processos, fazer tudo
girar melhor e mais rápido. E eu sempre me incomodei, só porque eu sempre gostei muito de marketing. Eu fazia matérias eletivas, ia lá para o centro da cidade, saía lá do campus da Pampulha para o centro da cidade fazer eletivas de marketing. Por quê? Porque eu sempre gostei. Mas tinha uma frase no marketing que era muito comum e as pessoas meio que aceitavam isso com naturalidade, que é essa daqui, que metade do dinheiro gasto em publicidade era jogada fora. O problema era saber qual era essa metade. Aí eu falei, é? Essa agora é a minha frase. Não só tem que ser fácil saber qual que é a metade que não está funcionando, como tem que ser possível acumular a metade que deu certo, que é o famoso trazer para dentro de casa. E aí, a dica que eu tenho é, sai do ciclo do descartável e vem para o ciclo que a gente chama do poder da relação direta. O do descartável é aquilo, faço a campanha, jogo fora. Ou então, deixo lá na mão de terceiros. Ou então, eu tento correr atrás do público. Essa daqui eu gosto, é uma metáfora que a gente faz que é muito legal, que é a gente correndo atrás do público. Né? É como se borboletas fossem e a gente lá tentando com a raquete, lá correndo atrás da borboleta. Vem, vem! Ao invés disso, o que a gente gosta de fazer, gosta de criar, é uma forma que a gente faz esse jardim ser tão florido que a gente inverte o sentido da busca. As borboletas vêm até a gente. E quarto, é quando, então é fazer um relacionamento isolado de tudo que eu faço, como mais uma coisa dentre todas as coisas que eu faço, não integrado? Também não é isso, porque não funciona. Vamos entrar então no como a gente faz e depois em casos para a gente entender como é que isso na prática acontece. Basicamente, o nosso ciclo, que é o oposto do ciclo do descartável, é colocar a turma no que a gente chama de um laço infinito, que é basicamente, fez a campanha, o objetivo é acumular, trazer para dentro de casa, e aí eu crio um ambiente de engajamento e education. Então eu trago eles porque eu quero que eles se engajem e eu quero conscientização. Quero que aprendam, quero que reconheçam valor. Além disso, eu quero que eles continuem nesse ciclo na linha de ou conversão ou comportamento. Por que esse laço ele é um duplo infinito? Porque ou ele vai por uma linha ou vai por outra. Mas como esse ciclo não acaba, então ele vem para conversão ou comportamento, isso gera uma recompensa, seja tangível ou emocional, e aí a gente fecha isso com o custo de troca. Isso daqui, gente, é inspirado no tal do ciclo do hábito. Hábito é aquilo que a gente faz todo dia, sem muito ter noção, consciência de que está fazendo. Sabe quem é mestre na arte e na ciência do hábito? Vocês acordaram hoje? Qual foi uma das primeiras coisas que vocês fizeram? Quê? Vocês estão tímidos, hein? Olha lá, levantou, abriu o olho e tal. Mas tenho certeza que uma grande maioria pegou o celular e abriu o Instagram. Não é isso? Não? Não, que povo saudável. Mas quem que abriu o Instagram hoje? As redes sociais são especialistas na arte e na ciência do hábito. Então, o que a gente, desde lá de sempre, o que a gente fez, o que é que está por trás, o que elas fazem, que se a gente fizer aqui para as empresas, vai dar certo. E ponto, deu. Em 3, 2, 1. É essa a lógica do que a gente faz. E aí, vou trazer um caso que não é nosso. Pepsi. Lembra da Pepsi, a concorrência? A gente, fazendo lá, desde 2012 com a Cinearte, a hora que a gente viu isso daqui acontecendo em 2015 nos Estados Unidos, a gente falou assim, opa! Que legal, o mercado começou a acordar. Que é a Pepsi criando um ambiente de relacionamento em que, diferente lá do nosso amigo Bis, que convidava para as redes sociais, convidava para o Pepsi Pass, que era um ambiente de relacionamento da Pepsi. Então tudo levava para lá a partir daí. A embalagem levava, a tampinha estava lá, o código que levava para lá, a publicidade levava, espaços físicos levavam, obviamente as próprias redes sociais e tudo online também levava, o site lá com a Katy Perry lá, levava, tudo levava para lá. A gente falou assim, opa, o mercado está acordando. Tudo levava para o Pepsi Pass. 2015, o mercado estava acordando. Alguém já viu isso aqui? Virou um grande sucesso mundial? Virou prática? Não. Virou só mais uma campanha, como tudo. Qual que é o ciclo? Porque é isso, gente. Todo mundo, normalmente, acorda e dorme. Lembra que eu perguntei, como é que vocês acordaram hoje? Todo mundo acorda e dorme pensando na próxima campanha. É sempre a próxima campanha. É sempre a próxima campanha. É ou não é? É sempre a próxima campanha.
E aí faz uma campanha, vamos fazer uma campanha divertida. E não é que... E é para fazer algo diferente? Não, vão ser sempre novas campanhas. O problema é se a gente continuar jogando fora essas campanhas. E aí vamos voltar na parte prática do caso da Cinearte. Então começou lá, em 2012, trouxe minha amiga Marina Rossi aqui, que era responsável pelo projeto lá junto comigo na Cinearte. Por que eu trouxe? Para homenageá-la, porque sempre tem alguém que tem que levantar a mão e falar assim, eu vou ser a pessoa que vou transformar essa realidade aqui dentro. E aí o que a gente fez? Criamos o Cinearte Clube, que tinha e cumpriu de cara um desafio de branding que eles tinham, que era porque estava vindo um novo entrante com uma força de marca, enquanto ninguém conhecia Cinearte como marca. Era o cinema do shopping tal, o cinema, ninguém conhecia a marca, então tinha essa questão. Então o Cinearte Clube já trazia essa história. Além disso, quais eram os grandes objetivos? Fazer com que as pessoas lá dentro fossem embaixadores da marca, principalmente promoção da Bomboniere e parcerias e patrocínios. Porque cinema tem uma questão que tem uma matemática ali maravilhosa. Ou seja, 20% das pessoas, só 20% consomem o Bomboniere. Só que o resultado do negócio é meio a meio. Imagina quando se isso pudesse ser invertido. Dobra o bolo. A conta matemática é essa. Se 80% das pessoas comprassem a Bomboniere, dava para dar ingresso de graça. E mesmo assim, o bolo dobrava. Mas basicamente ali, para que a gente conseguisse aqueles resultados quase inacreditáveis, e eu brinco com essa coisa de resultados inacreditáveis, porque uma vez numa palestra com a própria Marina, a Marina olhou para mim e falou assim, Diego, não dá para diminuir um pouco os números não, porque eles parecem meio mentira. Eu falei assim, não Marina, não dá. Mas basicamente é isso. Agora, aqui está, qual que é o segredo? Lembra que eu falei que todo dia a gente acorda e dorme pensando na próxima campanha? Cinema tem uma campanha, no mínimo uma, toda semana, porque tem sempre um novo lançamento. E foi ali que a gente aprendeu o maior segredo de todos. Que o segredo estava em amplificar cada campanha. Fazer com que cada campanha fosse um objeto que atraísse, girasse o público no contexto e na história da campanha, recompensasse o público, trouxesse o resultado naquele contexto da campanha, e aquele público que participou daquela campanha estaria predisposto a participar da próxima. E depois da próxima, e depois da próxima. Então, este é o grande segredo do que a gente faz. A gente fala, inclusive, gente, na hora de criar os relacionamentos, a gente até tem sim um pano de fundo, mas o grande segredo, a grande mola propulsora de tudo são as campanhas. E aí que é a parte positiva. Ou seja, não precisa reinventar o negócio, fazer nada de diferente. O Rodrigo não vai precisar fazer nada de diferente do que normalmente faz. A diferença é que a partir de agora, a campanha do Rodrigo é pensada como é que eu acumulo aquele público para girar ele naquele laço infinito. Como é que eu engajo aquele público no contexto da campanha, para que você tenha resultado naquele contexto da campanha, e ao mesmo tempo a campanha, ela joga a favor naquele momento e para o futuro. Ou seja, uma campanha que não faz isso, ela é ruim para o hoje e para o amanhã. Já o contrário, é exatamente isso, a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. E pode falar isso ainda? Mas é isso. 2 coelhos com uma cajadada só. E além disso, desde lá, a gente já fazia collab, né? Hoje o termo é collab, né? Que é parceria. Mas esse sempre foi o objetivo. Por quê? Se a partir daquilo ia criando uma força de mídia e de engajamento muito grande, marcas olhavam para aquilo e falavam assim, quero estar junto, quero patrocinar. E assim foi. A partir dali, cases atrás de cases. Esse aqui, por exemplo, é um case B2B. A empresa querendo se relacionar, SAP querendo se relacionar com clientes corporativos, diretores das empresas, gerentes, alta patente. E mesmo assim, estavam todos lá. Uma história que começou em 2015 e se seguiu por anos. Era para ser só uma ação especial para um grande evento da SAP. Os números foram tão impressionantes que virou um projeto contínuo com fãs da marca e clientes B2B. Logo no primeiro ano, foi eleita a 2ª melhor iniciativa do marketing SAP dentre todas do mundo. Também pudera um engajamento tão grande que superava já no primeiro ano 4 vezes a soma de todas as redes sociais da América Latina. E melhor, levou a um aumento de 20% no número de leads, o que significa mais vendas. O gestor responsável mudou de área e virou diretor de uma divisão dentro da empresa. E, claro, levou a solução para a SAP Concur. Lá, ajudamos nos primeiros passos do relacionamento,
para construir os números de sucesso e ajudar no crescimento do novo negócio. Como a tecnologia SAP Concur é voltada para viagens corporativas, criamos um relacionamento aberto ao público em geral que mistura viagens e carreira. Quanto mais interagem, mais ganham pontos e podem destravar surpresas. Experiências que o dinheiro não compra. Já os clientes SAP Concur podem ser convidados para uma segmentação especial para jornadas exclusivas, com o objetivo desde treinamentos para aprender como funciona a tecnologia que acabaram de adquirir, até desafios de capacitação continuada, de awareness, de fidelidade. Um sucesso para mais engajamento, conscientização de marca, mais aprendizado, gerar mais vendas e fidelidade. Um relacionamento B2B disfarçado de diversão. E é isso, cantor Thiaguinho, fazendo com que em uma semana, com 8 mil pessoas no clube do Thiaguinho, tivesse um engajamento maior do que as 8 milhões que ele tinha na época nas redes sociais dele. Aqui, um relacionamento para público interno da CIPAT 2020 da Unimed BH, que foi onde tudo começou, em relação ao nosso relacionamento com a Unimed, que já é cliente nosso há 3 anos, no Circuito Mude um Hábito da Unimed BH. Alguém participa? Alguém conhece aqui o Circuito Mude um Hábito da Unimed BH? Pois é, 1000 engajamentos por pessoa no mês, em média. E aí, lembrando o Rodrigo ficou famoso aqui no coração. Rodrigão, a gente tirou um dado há pouco de que 15% dos lovers vieram da campanha 1 no segundo mês do projeto deles, 3 anos depois. 15% dos lovers vieram de uma campanha de 3 anos atrás. É sobre isso. E aqui? Não, fala mais, vai lá. Palmas para Edith, no Fieng Play. Em 5 dias, 100 mil engajamentos. Tinha sido o nosso recorde de público interno. Em 5 dias, 100 mil engajamentos. Agora nós já batemos 1 milhão de engajamentos lá, em pouco mais de 2 meses, não é isso? Bom, Fieng foi cliente nosso há um tempo atrás, depois fingiu que não queria ser, largou a gente um pouquinho. Quer dizer, fingiu mentira, porque a Edith nunca quis me largar, e aí agora voltou, acho que agora para a eternidade, né? E ela tinha sido a recorde até aparecer essa daqui 1 ou 2 semanas depois. E aí bora ver o que aconteceu lá na Azul. Tripulantes, preparar para a decolagem. Em decolagem, partindo do zero, alcançamos 100 mil engajamentos, com pouco mais de 1000 pessoas em apenas 2 dias. Na aterrissagem, em apenas 1 semana, mais de 400 mil engajamentos no total. São mais de 160 engajamentos por pessoa. E o que torna esses números ainda mais incríveis é o que está por trás deles. Estamos falando da CIPAT Azul, uma semana dedicada ao envolvimento de todos em torno da segurança e do bem-estar de todos os colaboradores. Mas como isso foi possível? Tudo começou com uma forma interativa de convidá-los. O que poderia ser uma simples campanha passa a ser um relacionamento, com vida para que todos se envolvam. Em todos os pontos de contato, um QR Code ou um link que já dá ponto. Pontos? Isso mesmo. A CIPAT envolve o público em um clube com gamification social. E quanto mais eles se engajam, mais ganham pontos e viram 5 estrelas. Ganham todo dia em conteúdos que os fazem aprender brincando. Respondeu a provinha? Na pesquisa, ganhou. E eles viram os destaques, as estrelas, compartilhando suas dicas, melhores práticas e comportamentos. Curtiu? Mais ponto. Unimos o online e o offline em um show de pertencimento, em uma explosão positiva no clima organizacional. Muitas formas de ganhar e aprender brincando. E a jornada principal forma um desafio. É uma rota de atividades especiais em que, além de pontos, os participantes ganham as medalhas da campanha. Ele traz os conteúdos principais, com suas lives e o que não pode passar despercebido. Completaram o desafio, trocam seus pontos e medalhas por cupons de sorteios e brindes. Tudo para apimentar a brincadeira. O principal objetivo? O aprendizado e a forma divertida de interagir com os colegas. Mas tudo ligado para bombar a motivação e emoções. E isso foi só uma campanha. Pode ter muito mais. Que tal, a cada mês,
a cada campanha um tema para que todos se envolvam na cultura da segurança. Afinal, nada é mais importante. Bom, então aqui a gente vê um caso específico, para um tema específico, mas é isso, ou seja, a possibilidade é vasta. Estamos falando de segurança, estamos falando de ESG, estamos falando do quê? Qual que é o objetivo daquela campanha? Para aquela campanha, tudo é amplificado. E o que mais é legal desse vídeo aqui, que você viu, é que não só se ganha pontos no ambiente de relacionamento ali, vocês já viram que é a história de usar o gamification para envolver o público de um jeito muito intenso. Mas não só ele ganha online, ele ganha no mundo real. Porque tudo passa a dar pontos. Tropeçou, ganhou pontos. Essa é a lógica, dê pontos em tudo. Então, ou seja, o universo da campanha leva o público para dentro, até para que o inverso e o contrário também possa acontecer. Para que, a partir do momento que as pessoas estão envolvidas nesse relacionamento, eles encontrem motivo para irem para o universo da marca. Então, de novo, matamos 2 coelhos com uma cajadada só. Gente, nós estamos falando de essa CIPAT aqui em uma semana, 50 mil engajamentos por dia. Isso é tão grande que bate, ou ficou elas por elas, nos maiores posts da Azul em plena época de Olimpíadas. Público interno. Endo. Entendeu o impacto que isso pode gerar? Inclusive o endo gerando para o de fora, porque tem uma lógica de ecossistema que o marketing, mesmo o marketing com foco para fora, ele tem que começar dentro. Usar a turma, o ecossistema interno para reverberar aquilo é uma força gigantesca. E aí você consegue fazer isso de uma forma muito legal. E aí outros casos, como o da Lufthansa, que é cliente nosso no Brasil e Estados Unidos. Aqui, ó, uma mistura dessas duas coisas. Um outro plano de saúde que é cliente nosso, que é a Use Saúde, usou essa ciência de saber que o endo é muito forte, patrocinando um cliente corporativo deles, que é a Uniub, foi lá, fez uma campanha de saúde em uma semana, para promover, obviamente, a saúde para fins das duas partes, tanto o contratante quanto o plano de saúde quer, né, bons comportamentos nessa linha, e aí os dois saindo ganhando nessa história. Em uma semana, 10 mil engajamentos da turma lá, coisa que até então a Uniub tentava, a Use Saúde tentava ir direto no cliente corporativo, tentando buscar que ele fosse direto para o relacionamento dela. Opa, não ia. Então faz alguma coisa com a cara da empresa antes, aproxima, faz ficar mais fácil e depois você traz para dentro de casa. Então, enfim, N outros cases, não podia deixar de trazer Forno de Minas, que a gente fez uma campanha com eles para Waffle Lovers, em que a gente teve o seguinte resultado: 43% disseram, depois de um mês ali de relacionamento, disseram que experimentaram depois do Waffle Lovers. 32 ainda não tinham experimentado, mas estava com vontade de experimentar. 25 já tinham experimentado antes e 0% respondeu que não tinha vontade de participar, coisa nenhuma. E como que isso começou? Os influenciadores contratados participaram da campanha para comemorar o dia do waffle. Mas um dia e o tempo das curtidas é muito pouco. Queremos muito mais. Eles convidavam o público para um link que dava pontos. Entraram lá dentro um desafio que reforçava a campanha. Atividades especiais que formam uma rota de engajamento os levavam a responder pesquisas, mandar fotos, convidar amigos e muito mais. O resultado? O dobro de engajamento já no primeiro dia. E mais do que isso, 30 dias depois, eles ainda estavam lá, se envolvendo na mesma campanha, cada vez mais engajados, com o produto na mão e na cabeça. Mais do que amplificar a campanha, a Forno de Minas acumulou o público para que sua próxima ação não comece do zero. A partir de agora, a Forno de Minas pode acumular o público que investiu para impactar em todos os canais. Tudo dá pontos, atrai o público e amplifica a participação na campanha. E a soma fica maior ainda, campanha a campanha. O seu clube vira um integrador de tudo aquilo que você já faz. Uma soma de canais e uma soma de campanhas. Tudo começou como Waffle Lovers e se torna Forno Lovers, para campanhas sucessivas, cada uma com seus objetivos, mas sempre amplificadas. Então é isso, gente. A gente chega E aí, a aplicação pode ser, seja para consumidores, seja para colaboradores, seja para o trade, mover pessoas com o que a gente chama de uma fórmula simples.
que é imaginar relacionamento como uma soma de campanhas e não como uma coisa isolada. O que no final das contas a gente consegue é que, na visão do público, é um lugar em que, diferente lá do Oceano Vermelho, em que ele é só mais um, lá no seu clube, ele se enxerga como privilegiado, que é conhecido e reconhecido por isso. E aí a empresa, no final das contas, movendo esse público com o poder da relação direta, movendo do topo ao final do funil. E não um funil simples, mas um funil que gira naquele laço infinito. Então, cliente vira fã e fã vira cliente, num contínuo girar dessa roda. Basicamente, o que a gente usa ali, é só um joguinho, é só gamification? Não. Na verdade, a gente é movido não só por diversão, mas por uma série de sentimentos, né? Uma série de emoções que nos movem. É como se a gente tivesse meio que uma farmácia na cabeça e naquela história da fórmula de ser uma soma de campanhas, basicamente o que a gente faz, e eu vou mostrar aqui rapidinho no contexto de Seara, é que tudo aquilo que a gente falou de somar campanhas, somar canais, ou seja, influenciadores levando para lá, tudo levando para lá, mas para lá onde? Para aquela história de ser só um joguinho? Não. Muito pelo contrário, o que a gente faz é que aquele componente, lembra do que eu comentei, de pegar o que existe por trás das redes sociais e trazer para dar esse poder para as empresas? É porque as redes sociais sabem que na hora que ela coloca qualquer elemento lá, igual a gente tem lá, os pontinhos, as estrelas que eles alcançam, quanto mais eles se engajam, no final das contas, o que a gente está trabalhando é dopamina, serotonina, adrenalina, gerando emoções nas pessoas para que elas se movam. E aqui está o segredo de como a gente consegue fazer as pessoas voltarem. O segredo da mágica desses grandes números está em duas verdades absolutas. Primeiro, que na hora que a gente simplesmente traz o público para um ambiente em que ele vai entregar atenção, a gente está colocando ele num ambiente que, diferente das outras, não tem interesse de desviar a atenção. Porque para as redes sociais, tanto faz se eu estou na sua página ou se eu estou na página da Ivete Sangalo. Para você não. Para você quer que ele esteja com você. Então, basicamente é isso. A gente usar todos esses elementos para você virar dono da atenção, dono do hábito do público. Basicamente. É assim que você consegue o poder da relação direta. É isso.